está aqui Sergivaldo Cobel para bater um papo conosco, além de comentarista esportivo, né, da radiofonia aqui de Campina Grande e advogado. Então, cara indicado para a gente conversar um pouco sobre isso. Cobel, boa noite, prazer tê-lo aqui a primeira vez na nova casa, mas quando se trata de questões que envolvem justiça no país, geralmente a coisa demora muito. A pressão popular e a pressão que a Copa trouxe também, a pressão que alguns jogadores, alguns times têm comprado essa briga também, tem chegado com mais ênfase, digamos assim, à justiça? Boa noite, Gustavo. Boa noite ao público. Parabenizar pela casa, muito bonita. Não resta dúvida que a Copa do Mundo ela tinha dois condões. Se o Brasil ganhasse a Copa, muita coisa ia ficar debaixo do tapete. Agora, com a saída prematura do Brasil, da eliminação do Brasil da Copa do Mundo, ela trouxe uma realidade à tona, né? E não resta dúvidas que muitos casos estão surgindo e outros estão por vir, né? A gente está vendo aí jogadores já fazendo greve, né? O caso do Barueri, e o efeito Barueri deve surgir com mais força daqui para frente, enfim. Por pouco não aconteceu na própria Série A, o Botafogo, né? Também bateu na trave ali, ameaçou alguns jogadores, o Lucas, por exemplo, já pediu afastamento da equipe junto à Justiça. Isso já aconteceu em outras agremiações, em outros momentos. Agora ela toma uma força maior por conta da repercussão, né? Eu temo pelo Botafogo, Gustavo, do Rio de Janeiro, que deu uma esfriada, mas eu não acredito que o problema do Botafogo esteja resolvido. Eu acho que daqui a pouco vem à tona com mais força. Acho que foi apenas um paliativo em relação ao Botafogo. Então tem muita coisa a ser debatida, muita coisa a ser conversada sobre o assunto. Pois é. Antes da gente entrar diretamente no assunto, a gente também foi às ruas para saber o que o pessoal está achando dessa questão do fair play financeiro, que diz respeito à punição severa aos clubes dentro da classificação dos campeonatos, ou seja, o pessoal não paga salário, é rebaixado. O que o pessoal acha nas ruas? No quadro Galera do Calçadão. Galera do Calçadão. A punição para rebaixar o clube eu acho que é muito severa. Acho que deveria o governo federal fazer um acordo com os clubes e pagando parceladamente. Mas o rebaixamento é severo demais. É uma pena muito pesada. Os times já vivem numa situação muito difícil. No lugar da CBF, procurar uma maneira mais cabível para ajudar os clubes e partir para esse lado aí, para um rebaixamento. Aí cada vez mais piora o futebol em decadência, os times tudo quebrado. Eu acho que é a hora dos poderes públicos tomar conhecimento disso e ajudar os clubes, porque é a paixão do torcedor brasileiro, é o futebol. E se for desse jeito, ser rebaixado por dívida trabalhista, chegou onde chegou o futebol brasileiro. Não tem nada a ver punir com rebaixamento ou ascensão, tá entendendo? Um time. Eu acho que futebol se ganha dentro de campo. E não, eu acho que tem outras formas de julgar, de como pagar, entendeu? De amenizar. Eu acho que é por aí. Eu sou contra, certo? Como eu falei, futebol é dentro de campo. Nem ascensão, nem rebaixamento, tá entendendo? Que eu acho, na minha opinião, quem deveria ser rebaixado seria a própria CBF, para ver se o futebol da gente cria vergonha na cara. Os clubes que mais devem no Brasil é Flamengo, são os grandes clubes. Eu acho uma pena muito severa o rebaixamento. Tá aí as bombas estourando aí, com certeza. Paraná é um exemplo, entendeu? Botafogo, Flamengo, pelo amor de Deus, é tudo, o Brasil todo, com certeza. Eu acho que a única que não deve é a CBF, somente, é a única que não deve. O futebol brasileiro tem que procurar uma maneira, de qualquer jeito, para tirar isso de cena, porque não existe isso. Se chegar a esse ponto, o futebol brasileiro está de zero para baixo. Pois é, a CBF pode não dever financeiramente, nesse caso aí, mas deve muita satisfação, porque a gente vê que as federações se preocupam em cobrar dos clubes, Sergivaldo, a CBF também, né, junto aos clubes, mas parece que esquecem do ator principal, que ainda é o jogador de futebol, né? Quem está no espetáculo para fazer o espetáculo é o jogador. Né? Olha, sem sombra de dúvidas, particularmente, eu tenho uma opinião formada com relação ao fair play, que eu penso que tudo tem que ter moderação. E o fair play, ele, pelo menos o adotado pela UEFA, ele tem essa moderação, porque não é tão simples assim. Não pagar o jogador e perde logo os pontos, é eliminado da competição e coisa parecida. Tem várias sanções que vão chegando até a extrema. Isso é o extremo. Então vai de advertência à exclusão.
passando por 10 itens, que pode ser multa, pode ser repreensão, enfim, para se chegar num momento extremo de exclusão do time ou um rebaixamento, então tem todo um devido processo legal. E isso nada mais é, Gustavo, do que a questão da moralidade. Isso deveria até nem estarmos discutindo sobre isso, porque se existisse moral nas pessoas, desnecessário seria o direito. Não é verdade? A obrigação de quem deve é realmente pagar. Você contrata um jogador, tira um jogador do clube A, agora aconteceu com o Flamengo hoje, que levou um calote no caso do Hernandes. Isso é um absurdo, tem que haver alguma sanção para isso, isso não é brincadeira, se envolve muitas coisas, muitos interesses, né? Então, eu particularmente penso que isso é uma saída e deve ser apenas melhor administrada. Pois é, infelizmente a gente sabe que o brasileiro ele só acorda no susto, né? O brasileiro só passou a usar cinto de segurança quando disseram que ia ter que punir e levar multa, né? Então parece que assim, se usa do extremo para tentar abrir os olhos, não sei se vai resolver também, né? Eu acho que não se resolve diretamente. Agora, dizer que o futebol se resolve só dentro de campo, a gente sabe que não é, né? Porque hoje realmente deixou de ser apenas um lazer, uma brincadeira ou um esporte, passou a ser um negócio, né? Muito movimentado financeiramente, né? E, Sergivaldo, antes da gente continuar esse papo, vamos ouvir então o que falaram também os presidentes, né, dos clubes aqui de Campina Grande, dos maiorais, do 13 e também do Campinense. Nessa reunião surgiu até, né, aqueles jogadores que não recebessem em dia, né, o clube poderia ser punido, né, até com rebaixamento. Eu acho muito estranho, muito esquisito essa forma, né, do Bom Senso Futebol Clube pensar. Então, isso é como eu disse, isso é uma questão muito polêmica, tem que ser muito bem analisado, porque qual dirigente de futebol que vai querer, né, se manter à frente do destino de um time de futebol? Né, vai se afastar, cada dia vai ficar pior. Claro que o maior interesse do clube é pagar, fazer seus pagamentos em dia. Agora, quando não se tem receita, infelizmente, muitas vezes atrasa, muitas vezes no final do contrato deixa de pagar. Mas isso é uma questão que tem que ser muito bem avaliada. Eu acho que um grupo de atletas não pode chegar e fazer, né, dessa forma. Eu acho que isso até nem vai ser aprovado, porque, na realidade, se for, como eu disse no início da entrevista, eu acredito que mais de 90% dos clubes serão rebaixados. É polêmico, inclusive quando participamos lá em Brasília com os demais presidentes de clubes, essa questão foi muito discutida e debatida. Porque quando você só mira o clube, você está resolvendo parte do problema. E não resolve isso, não vai minimizar por conta dessa consequência. Então, tem que ter uma participação dos clubes, tem que ter uma responsabilidade fiscal na parte esportiva, para que os clubes sigam um critério, um percentual possível, né? Tem que ter a questão da responsabilidade pessoal do presidente e demais diretores, para que se minimize a possibilidade de gastos desnecessários e abusivos. Tem que ter a participação do Poder Judiciário, do Poder Executivo, porque se hoje, simplesmente, se colocar isso como uma maneira que vai resolver os problemas do clube do Brasil, não vão resolver, não. Com isso não se resolve. Pelo contrário, vai se ter muito mais problemas, porque você não vai sequer dar um encaminhamento ou um impulsionamento favorável aos clubes do Brasil. Pois é, inviabiliza, né? Como empresa, né? O Nacional e Esporte são a prova viva, ou quase viva, ou meio que no estilo zumbi ali, né? Porque o pessoal lá, eu tive em Patos, conversei com muita gente lá há um certo tempo, há uns 3, 4 meses, como é que a gente vai arrecadar, né, algum tipo de ajuda, né? Financeiramente a gente fica praticamente engessado, porque sem jogar a gente não tem como, né, criando situações para honrar esse tipo de situação aí de dívidas junto à federação. Vamos ouvir então o que falaram também 2 jogadores aí, um do 13 e um do Campinense, sobre essa situação. Para nós jogadores é muito bom, né? Que os clubes não vão atrasar salário.
se acontecer, de ser aprovado, né? Com certeza os dirigentes vão correr atrás. Eu acho que os clubes já têm que ter as folhas, acho que do ano todo, pelo regulamento que eles estão colocando. Então, o benefício é só para nós jogadores, né? E você não vão ver clubes atrasar salário, porque senão serão rebaixados. Acredito que pode, de uma maneira ou de outra, o jogador ser privilegiado nessa situação, porque os clubes realmente vão ter que prestar contas, e isso é uma coisa que não acontece no futebol brasileiro, né? O grande X da questão, até vi um debate esse dia sobre isso, é quem vai fiscalizar a situação, porque a CBF não quer e o governo também não quer. Então, se levantou uma hipótese de que criar um novo agência reguladora, como é a Anvisa, como é, enfim, essas agências assim, para que pudessem fiscalizar os clubes nesse sentido. Eu acho realmente que vai demorar muito para isso acontecer. Claro que tem que ter um ponto de partida, e parece que está havendo. Mas é uma situação que quem deixaria o Flamengo ser rebaixado por dívida? Quem deixaria o Corinthians ser rebaixado por dívida? O Botafogo como é hoje, e, enfim, toda a história do Botafogo. Então, esse é uma questão que é muito mais complexa do que só ter uma lei que o clube seja rebaixado. Eu, realmente, no momento, estou mais preocupado em relação ao bom senso com o calendário, porque o calendário do ano que vem foi divulgado, o calendário é muito ruim. Talvez seja bom para os jogadores da Série A, e aí você não vê ninguém no Bom Senso falando. Você vê o Rui Cabeção falando que vive a mesma realidade que eu vivo hoje de jogar a Série D. Então, para ele é ruim. Mas para os outros líderes do Bom Senso, o calendário ficou excelente. Vão terminar suas atividades em dezembro, passa o dezembro todo com a sua família, já tem contrato de 3, 4 anos em grandes clubes, ganhando aí 100, 200, 500 mil. Mais fácil para eles. E aí, janeiro, eles fazem a pré-temporada e voltam a trabalhar em fevereiro. Eu fico imaginando um clube como a situação que a gente vive hoje, no dia 21 acaba a Série D e um pai de família vai receber o seu salário só em fevereiro, porque vai começar a trabalhar em janeiro e vai receber só em fevereiro. Então, eu acho que o bom senso, nesse lado de querer moralizar o futebol e os clubes pagarem, lógico, eles estão mais do que certo. Só que eu acho que é uma questão pequena perto do mundo do futebol que a gente vive hoje. Pois é, o Rodrigão deixando bem claro aí que, assim, de certa forma, o bom senso tem discutido muito ainda a ponta do iceberg, né? A base em si, né, que são, por exemplo, os estaduais aí inchados, né, e muitos times jogando praticamente 3 meses e fechando as portas, né? A discussão, acho que passaria primeiro pelo calendário, né? Olha, eu não tenho dúvidas, porque é um calendário que traz benefícios para quem disputa a Série A e prejudica muito, sobretudo, aquelas equipes menores que disputam os campeonatos estaduais. Você vê no Campeonato de São Paulo, tem equipe que só disputa o Campeonato Paulista. Aqui na Paraíba, nós temos aqui times que disputam 3 meses de competição. E o que fazer depois desse Campeonato Paraibano? Quem não disputa a Copa do Nordeste? Quem não disputa a Copa do Brasil? Campeonato Brasileiro. Então, aconteceu com o Campinense o ano passado, né? Um clube muitas vezes campeão. Então, tudo isso tem que ser repensado. Agora, parte, Gustavo, justamente do comando. A CBF vem se mostrando uma entidade sem comando, né? Então, tudo isso reflete aqui embaixo. Eu sei que o assunto ele é bem palpitante e tem muita coisa a ser discutida. Infelizmente, o tempo é curto, mas já fica o convite para a gente debater sobre esses assuntos em outros momentos. Mas, para finalizar, é uma questão cultural que também está, digamos, enraizada nisso daí. Né? O brasileiro vai levando com a barriga até onde dá e, infelizmente, agora o negócio está estourando. É o chamado jeitinho brasileiro, né? Você vê que uma discussão tão grande a ponto de discutir apenas o que seria obrigação do brasileiro, pagar o que se deve, pagar impostos e pagar o funcionário que se contratou. Com certeza, bem colocado aí. Né? Em outros momentos a gente vai com certeza debater mais esse assunto que semanalmente surge aí com mais novidades. Obrigado a você, Cobel.